como é que eu posso ajudar uma criança autista no momento da crise? Acho que é uma pergunta bem importante. No momento da crise. Olha bem, como professora, eu não posso deixar que a crise, ela seja um espetáculo. Nem na família e nem na escola. Eu não posso fazer da crise um espetáculo. Às vezes chega todo mundo para ver, vamos acudir essa criança. Não. Quanto menos pessoas estiverem ali com a criança, que ela tenha só pessoas que conheçam essa criança. Tá? Se é na sala de aula, é o professor. Retirar as crianças ou retirar a criança daquela situação. Por quê? Porque a criança em crise, ela não muda por eu falar. Quanto mais eu falar, quanto mais eu verbalizar, mais essa criança entra em crise. Porque ela entra em crise, por quê? Porque o cérebro dela recebe todas as informações juntas e misturadas. E às vezes a gente não consegue compreender. Às vezes ela entra em crise. Quantas vezes eu vejo pais falarem, mas foi do nada, professora? Não, não foi do nada. Algum estímulo visual, auditivo, olfativo, tátil, que ela não conseguiu interpretar, fez com que ela tivesse uma crise. Então, somos nós que temos que observar por que da crise. O que aconteceu antes? Às vezes, muitas vezes acontece porque ela está indo para o refeitório e houve um barulho, cheiro de refeitório. Então, eu preciso saber o que acontece de uma forma anterior. Mas como ajudar? É retirar essa criança, não cobrar. Se por um acaso ela estiver se machucando, daí você tem que segurar essa criança, tá? Mas e se ela é maior? Se ela é um adolescente? Evitar que ela esteja próximo de coisas que a machuquem. Tudo isso é para que, neste momento, ela esteja o quê? Acolhida. A criança tem que se sentir acolhida. Mas não é querer falar, querer segurar, querer acolher. Não. É permanecer ao lado dela. Eu lembro de uma mãe, uma vez, que ela dizia assim, quando meu filho entrava em crise, professor, eu sentava ao lado dele e ali eu permanecia calada. Eu nunca vi tamanha sabedoria de uma mãe. Eu permanecia ao lado dele. Até que essa criança fosse respirando, mas a mãe permanecia ao lado. Então, a gente precisa entender este mundo tão intenso da criança autista, para que, em todo momento de crise, eu preciso primeiro saber o que acontece antes. Às vezes demora para a gente saber o que acontece antes, tá? Às vezes demora. Mas nós precisamos ter isso bem claro, mas acolher a criança.